Eu sou Everson Moraes, consultor de finanças. Entendo para mim que a crise é sinal de oportunidade. É hora de investir em inovação, conhecimento e se preparar para o futuro. Meu nome é Alexandre Pires, especialista em mercado de capitais, e a crise, para mim, nós estamos vivendo um ciclo de curto prazo promovido pelo aquecimento da economia que antecedeu o período eleitoral, e vamos discutir também as questões estruturais da crise. Meu nome é Cláudio Gontijo, eu sou professor de economia da UFMG e para mim a crise é causada pela política econômica implementada a partir da nomeação do ministro Joaquim Levy. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá, o Horizonte Debate de hoje é sobre o seu trabalho, o seu bolso e, inevitavelmente, os recursos e a estrutura de um país que hoje, greve dos bancos, greve dos servidores da justiça, clama por respostas econômicas. Temos 3 especialistas que nos ajudarão nessa empreitada difícil. Alexandre, qual é o diagnóstico? Nas suas primeiras palavras, você disse que é um cenário frívolo, talvez de velocidade rápida, de passagem rápida. Estamos no atoleiro, estamos no buraco? Sim, eu separaria essa crise em 2 momentos, né? Nós temos os problemas de curto prazo, que fizeram, em função dos momentos que antecederam as eleições, tá? O governo criou uma situação de aquecimento econômico, digamos assim, artificial, tá? Promovendo atitudes populistas e tudo, e isso, em função disso, nós chegamos na situação onde a inflação está muito alta, e isso faz com que o governo não tenha as ferramentas anticíclicas tradicionais. Isso é a questão da indexação, assim, os preços, eles não foram aumentados como precisavam ser, da gasolina, da eletricidade, é isso? Sim, muitos dos aumentos foram poupados, tá, para criar um ambiente onde a inflação não estivesse alta, nem para isso não ser explorado em questões eleitorais, e agora chegou os momentos assim, inevitáveis, essas questões estão tendo que ser resolvidas. Tá? Só para que se entenda, o que é um problema fiscal? É quando você tem, imaginamos assim, uma renda de R$1.000 e todo mês você tem despesas de R$2.000. Tá? E o que acontece? Isso matematicamente, isso é muito fácil de resolver, tá? Em termos de governo. Ou você aumenta os impostos, ou você corta os gastos, para você fazer esse equilíbrio aqui. E, como se disse, né, as propostas que foram apresentadas até hoje são as simplórias de aumentar impostos. Poucos foi feito na parte dos gastos. Por quê? Para manter esse ambiente populista aí. No início do primeiro teste da presidente Dilma após o anúncio da nova equipe política, Cláudio, não deu quórum, né? Não deu certo. A presidente colocou muitos indivíduos do PMDB achando que daria para poder manter os vetos. Agora, Cláudio, quando você diz que o ministro Joaquim Levy ele é um dos responsáveis, nos vendem que o ministro é um dos responsáveis pela solução do problema e não a causa. Como que você explica isso? Em primeiro lugar, preciso dizer o seguinte, né? Nós não estávamos numa crise no ano passado, e a economia no ano passado não cresceu muito, né? Nós fechamos um ano com a taxa trimestral de crescimento econômico indicando uma queda de 0,2%. E no auge do crescimento do ano passado, que foi o ano eleitoral, né, nós tivemos uma taxa de crescimento de 2,7%. Então a economia de jeito nenhum estava aquecida. Aliás, os dados da economia brasileira não eram ruins. Nós tínhamos um superávit, um déficit primário de 0,4
2% do produto interno bruto, muito pequeno. Nós tínhamos um déficit nominal de 6,4% do produto interno bruto e, na verdade, se você descontasse aí a correção monetária da dívida pública, isso cairia para 2% mais ou menos, que é a taxa de nível europeu. Então, nós não estávamos numa situação de crise. E agora nós estamos, porque nós já temos uma taxa acumulada de crescimento, de queda do PIB de 1,6%, né? O Banco Central está apostando uma queda de 2,7% até o final do ano. Sim. Nós temos a inflação, que estava em 6,4%. Mas, Cláudio, assim, como que aumentou para 9,5%. Nós apertamos o botão do pânico e aí... ou foram as políticas do Levy? Foram as políticas do Levy. O Levy tem inveja da Europa. A Europa fez a mesma coisa. Nós, aliás, publicamos um livro sobre a crise europeia, né? O que fez a Europa? A Europa estava numa situação de crise, uma crise, digamos assim, na cozinha, virou uma crise mundial, ficou uma crise europeia. Por quê? Por causa da implementação de políticas exatamente no mesmo perfil que o senhor Levy está implementando. Porque, ao contrário de uma economia doméstica, se você corta o gasto público, você corta também o PIB, você reduz o nível de atividade econômica. Isso é diferente. Em casa, eu tenho o meu salário, se eu diminuir meu gasto e aumentar e arranjar um bico para eu ganhar mais, né, eu resolvo meu problema. O governo não, porque se ele aumenta a carga tributária, né, ele tem um impacto negativo na sua atividade econômica. É a mesma coisa do déficit público. Por exemplo, no Brasil, isso é graças a um mecanismo que chama multiplicador keynesiano, que no Brasil é em torno de 2. Significa o seguinte: se eu corto amanhã 10 bilhões de gasto público, a arrecadação cai em 7 bilhões. Por quê? Porque o PIB cai, o dobro disso, cai 20 bilhões, a carga tributária de 35%, é um pouco maior, causa uma queda de 7 bilhões na arrecadação tributária. Então, a economia doméstica é diferente da economia do país. Everson, eu vou voltar depois, viu, Cláudio, para a gente conversar um pouco disso. Você acha que estamos, de fato, no buraco, que nem o próprio John Maynard Keynes poderia nos ajudar nessa? Estamos, de fato, no atoleiro? Eu tenho uma complementação, numa visão mais restrita à microeconomia, uma visão mais empresarial. Eu vejo que nós estamos também com a economia um pouco mais aquecida do que deveria. Eu acho que foram colocados para o mercado muita linha de crédito, as pessoas anteciparam muitos gastos futuros, trouxeram ao momento atual. E com esse período de crise, o entendimento que eu tenho já no cenário empresarial é que as coisas estão se ajeitando. As empresas estão investindo hoje em inovação, estão preocupadas em enxugar os seus processos, ajustar os seus custos. Não estou isentando a questão política e econômica, eu estou falando da realidade das empresas diante do cenário atual. Então, quando a gente começa a enxergar e verifica que a solução das empresas não passa pelas empresas, é um ambiente externo que está afetando a vida das empresas, então o que eu tenho visto é os empresários tentando se posicionar, e em alguns casos de forma interessante, para sobreviver a esse período de crise. Então eu tenho visto muita gente se preocupando com a questão de melhorar o seu fluxo de caixa, melhorar a sua gestão, capacitando seus funcionários, melhorando a produtividade da mão de obra para diminuir o custo da folha, tentando inovar em seus produtos para não perder o consumidor final. E eu acho isso interessante, eu acho isso louvável. Agora, Everson, quando a gente fala disso, nós pensamos que o Estado não faz isso. O Estado se torna, na contemporaneidade, uma máquina muito grande, no fundo muito improdutiva. Como que a gente pode confiar se o empresário tem feito esse tipo de coisa? Vamos me enxugar agora para que a gente não perca. Como que o Estado tem que fazer isso? Esse é o nosso desespero. A gente está vendo um aumento do combustível. Aí aumentou a gasolina porque tinha que aumentar em função dos problemas da Petrobras, tem que fazer o ajuste de preço. Já vai fazer um outro ajuste porque já falaram que vai aumentar a CIT para poder repor o caixa do governo. E aí o álcool sobe porque se o álcool ficar muito barato, tem um problema de abastecimento. E como gerenciar isso dentro da estrutura da empresa? Quando a gente imagina que o frete hoje passa quase que 90% de toda a estrutura de transporte no Brasil, você fica imaginando, se começa essa escala de aumento, como que eu vou fazer? Eu tenho que repassar isso para o preço. Como que eu vou repassar isso para o preço se as pessoas já não estão tendo condições de pagar aquilo que eu estou vendendo? Então, isso acaba trazendo para dentro das empresas uma reflexão,
uma modernização nos seus processos, tentando equacionar esse problema. Só que vai chegar uma hora que, por mais que os empresários entendam um pouco o que está acontecendo na política econômica e nesse cenário político meio conturbado, por mais que ele queira, ele não vai ter como gerenciar. E aí a gente começa a ver lojas no shopping fechadas, fábricas mandando as pessoas embora, o pessoal sendo demitido em massa, e é uma demissão quase que não está mandando um ou outro, né? Manda logo 50 embora de uma vez. E entendemos que durante um período essas pessoas não vão sobreviver com alguma reserva financeira que tinham, um fundo de garantia que pega e tal. Mas e quando isso acabar? Cláudio, você concorda com essas colocações, assim, com essa visão? Olha, eu acho que a empresa realmente está fazendo o que pode. Mas a situação está muito ruim. Sim. Está muito ruim. Então, Perfeito. se a demanda está caindo, quer dizer, e ainda se chama isso de ajuste. Nós estamos vivendo desajuste da economia brasileira. Tenha paciência. E aí chega um economista na televisão e fala que isso é um processo de ajuste natural. Tenha paciência, ué. É preciso colocar as coisas como elas são. Nós estamos vivendo uma política errada, uma política que está... O que aconteceu? O que aconteceu foi um problema político, porque a presidente Dilma ganhou as eleições e não aguentou a grita da oposição. E aí pediu conselho ao presidente Lula e o Lula disse para ela o seguinte: não, chama alguém do Bradesco para comandar a política econômica. E aí colocou o Joaquim Levy, que está fazendo a política beneficiária para os bancos e não para a população brasileira, que está pagando pato. Quando a presidente não aparece em público com o seu ministro da Fazenda, quando ela não vai à posse do seu ministro da Fazenda, quando ela desconversa com relação ao seu ministro da Fazenda, você acha que ela acredita nessas políticas, Cláudio? Você acha que... Olha, eu acho que ela acredita, porque senão ela não teria colocado... O problema é que politicamente isso não é palatável. Quer dizer, isso é um governo do PT. Eu lembro quando eu estava na minha casa, que é ali no Santo Antônio, e quando houve a virada da contagem, a favela comemorou, tá certo? Hoje não comemora mais. Quer dizer, hoje a pessoa que está perdendo seu Bolsa Família, a pessoa que tinha o seu FIES está perdendo, a pessoa... Hoje, na verdade, o trabalhador, a população ficou órfão da política econômica. Por quê? Porque nós estamos implementando uma política que é beneficiária para o banqueiro. E por que os banqueiros não perdoaram a doutora Dilma, nem a imprensa que é controlada por eles? Porque a presidente abaixou a taxa de juros num momento de desaceleração muito forte da economia brasileira, em que não havia oportunidade de ganho. Então, nesse momento, o que o investidor quer? Quer que o titio, o papai Estado, o sustente com juros elevados. E os juros que estavam em 11%, né, estavam inicialmente a 8%, foram para 11,25%, isso os juros da taxa básica de juros, né, agora está 13,5%. E agora o investidor que estava sem ganhar dinheiro está ganhando um pouco. Então, é isso que os bancos queriam. Cláudio, Alexandre, Everson, eu vou voltar nessa discussão, até mesmo para saber se a Zona Sul está junto da vila mesmo, e se junto podemos sair dessa. A discussão econômica é citar Brecht de toda forma. Se você não sabe e não se envolve com política e economia, você não sabe de onde que vem o pão, o preço do pão que você come, nem o preço da sola do seu sapato. Vamos ficar sabendo disso. Até daqui a pouco. Um breve intervalo.